Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ameaça invadir a Nigéria devido ao assassinato de cristãos no país. Vamos lembrar aqui que há uma crescente narrativa na Nigéria e principalmente internacionalmente de que há um massacre de cristãos na Nigéria. Mas será que isso é verdade? Ou é um discurso que já é pronto e está sendo muito evidenciado, principalmente pela direita americana? Vamos falar aqui mais detalhadamente, mas antes de mais nada, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Vi, o canal mais africano do YouTube e de toda a internet. Eu te trago aqui informações dignas sobre o continente africano. Então, se você gosta do nosso conteúdo, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve, aproximadamente 8.000 pessoas passam aqui no nosso canal, mas ainda não são inscritos. Por gentileza, por favor, se inscreva aí, não custa nada e você vai estar me ajudando muito a manter vivo este canal. Então, se inscreva aí, é muito fácil, é só você clicar aí no botão vermelho que você vai se inscrever e também acione o sininho de notificações. Muita gente me pergunta, mas Ismael, você deixou de produzir conteúdo? Você não tem visto mais os teus vídeos? Não, pessoal, continuo produzindo. Se você não está recebendo, verifica aí se você ainda está inscrito, porque às vezes o YouTube também tira a inscrição. Se você não está inscrito, se inscreve e também aciona o sininho de notificações. Sempre que eu lançar um vídeo novo ou alguma live que eu fizer, você vai receber notificação e você vai poder entrar ou no mesmo instante ou mais tarde, tá? Então, deixa aí teu like, me ajuda muito. E você também pode ajudar com o Superchat aqui no nosso canal, com Pix, com qualquer valor, PayPal. Você vai estar me ajudando muito a manter viva também a chama deste canal, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Olha só. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos fez postou nas suas redes sociais, na sua rede social True Social, né, a rede social verdadeira que ele criou, e ele fez uma postagem dizendo que pode invadir militarmente a Nigéria se não parar com o assassinato dos cristãos no país. Isso lembrando que esse discurso foi comprado, né, pelo seu senador americano, por um senador americano chamado Ted Cruz, onde ele já havia postado nas suas redes sociais dizendo que estava atento com a situação que estava acontecendo na Nigéria de assassinato de cristãos. Mas será que isso é verdade? Será que só os nigerianos cristãos que morrem lá no país? Vamos ver aqui já. Então, vou mostrar aqui essa matéria e depois vamos ler. Vou mostrar dados aqui para vocês também, outras informações mais, tá? Então, vamos lá, olha só. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, republicano, afirmou neste sábado, dia 1 de novembro, que os Estados Unidos podem intervir militarmente na Nigéria para aniquilar terroristas islâmicos responsáveis por ataques contra cristãos no país. A declaração foi publicada no seu perfil True Social em meio ao aumento da violência promovida por grupos jihadistas como Boko Haram e Estado Islâmico na província da África Ocidental. A fala de Trump foi uma resposta direta à recusa do governo nigeriano em reconhecer o que o presidente norte-americano classificou como massacre cristão. Se o governo nigeriano continuar permitindo o assassinato de cristãos, os Estados Unidos suspenderão imediatamente toda a ajuda e assistência à Nigéria e poderão muito bem invadir esse país agora desonrado, com armas em punho para aniquilar completamente os terroristas islâmicos que estão cometendo essas atrocidades horríveis, escreveu o Donald Trump. Ele ainda continua dizendo ainda: estou construindo o nosso departamento de guerra a se preparar para uma possível ação. Se atacarmos, será rápida, brutal e certeiro, assim como os terroristas atacam nossos queridos cristãos, publicou aí Donald Trump. E também o governo da Nigéria, inclusive,
tenho aqui uma outra matéria, né, que diz assim, genocídio cristão ou uma crise de narrativas. Então, olha só, aqui embaixo diz que o ministro da Informação e Orientação Nacional da Nigéria admite que a Nigéria tem problemas de segurança, mas afirma que as alegações de um ataque deliberado e sistemático contra cristãos são imprecisas e prejudiciais. A segurança, especialmente no norte do país, predominantemente muçulmano, vem se deteriorando há anos. Cerca de 10 mil pessoas foram mortas e centenas sequestradas desde que Bola Tinubu se tornou presidente da Nigéria em meados de 2023. A violência forçou até 3 milhões de pessoas a deixarem as suas casas. Agora vamos lá para a nossa análise, pessoal. Primeiramente, vamos falar aqui dos Estados Unidos, né? Nós sabemos que tivemos um senador democrata americano que fez um grande questionamento no Senado americano, dizendo que os Estados Unidos financiam grupos terroristas no mundo inteiro, inclusive no continente africano. Esse grupo Boko Haram foi um dos grupos que foi financiado com recursos americanos, com recursos estadunidenses, ou seja, os Estados Unidos pagavam o grupo Boko Haram. Inclusive, também pagavam outros grupos que atuam na Nigéria e no continente africano, principalmente na área ocidental do continente. Países como Burkina Faso, como Mali, como Níger, como Tchad, como esses países enfrentam essas crises por causa de grupos terroristas que são financiados pelos Estados Unidos, tá? Primeiro ponto aí. Então, se Boko Haram tem armamentos, é porque os Estados Unidos faz o quê? Financiava, né? Então, primeiro ponto aí. Outro ponto, não é verdade que existe um massacre de cristãos na Nigéria. Vamos lá. A Nigéria é um país multicultural, multiétnico, de diversas culturas num só território. E esse país é concentrado no sul e centro do país, é concentrado por cristãos. Tá? É concentrado por cristãos. Já no norte do país, é concentrado de maioria muçulmana. Ou seja, há ataques de grupos terroristas, tanto para muçulmanos quanto para cristãos. Porém, é verdade que existem mais mortes em territórios cristãos do que em territórios muçulmanos. Mas nós falamos que existe um genocídio, né, especificamente contra cristãos. Isso é uma mentira, porque existe, se nós falarmos isso, vamos ignorar todas as mortes islâmicas, todas as mortes muçulmanas. Tá? Primeiramente isso. Os conflitos étnicos e religiosos não são simplesmente uma guerra santa entre grupos, né? Mas é uma mistura de disputas por recursos, etnias rivais, criminalidade organizada e extremismo islâmico, que eu acabei de falar, que esses grupos jihadistas são extremistas, são grupos, por exemplo, o Boko Haram é um grupo terrorista extremo, islâmico extremo. Em 2025, até novembro deste ano, relatores indicam milhares de mortes, com vítimas de ambos os lados, mas cristãos frequentemente são mais expostas em certas regiões devido à sobreposição entre etnia. Ou seja, por exemplo, no norte vai ter mais muçulmanos e poucos cristãos. Ou seja, um território onde tiverem mais cristãos, acabam cristãos morrendo mais. Tá? Então, mais cristãos frequentemente mais expostos em certas regiões devido à sobreposição entre etnia, religião e acesso à terra fértil. Tá? Os conflitos na Nigéria já assolam há décadas, né? Desde os anos 2000 e especificamente em 2009, quando esse grupo Boko Haram foi criado, né? Foi fundado, Boko Haram foi fundado em 2009. Então, aqui, quais são as causas
de conflito. Já falamos aqui. Disputas por recursos, né? Terras férteis e recursos minerais. Existe um conflito entre fazendeiros e pastores. Tá? Então, existe aí também uma crise climática, desertificação no norte e expansão de zonas urbanas. Também acabam agravando esse grande conflito que assolam esse país. Outra coisa, o extremismo islâmico. Então, grupos terroristas como Boko Haram ou o Estado Islâmico, né? Existe o ISWAP, né, que é um grupo, que é uma filial do Estado Islâmico no continente africano. Então, esse grupo visam impor a Sharia. Sharia o que é? Sharia é uma lei islâmica, né, uma lei islâmica, e eles acabam atacando o Estado e isso também, existem também civis que resistem contra a imposição desta lei, e esses civis acabam sendo mortos também. Então, esses grupos terroristas, eles matam todo mundo. Eles matam mais muçulmanos, por exemplo, que impedem que essa lei Sharia possa ser imposta a todo mundo. Então, ou seja, acabam sendo mortos. Mas também acabam visando também cristão como símbolo de influência ocidental. Então, ou seja, esses grupos terroristas acabam matando islâmicos que não querem, os muçulmanos que não querem que essa lei Sharia de maioria... Pessoal, acabei de receber ligação da minha família, então me perdi um pouco aqui. Mas vamos lá, vamos completar aqui a informação. Em 2025, a violência matou matou e deslocou milhares de pessoas na Nigéria. Os cristãos são desproporcionalmente vítimas de ataques fulanis jihadistas, em caso que dá em proporção de 60%. Já os muçulmanos sofrem muito com Boko Haram, ou seja, os Boko Haram matam muitos os muçulmanos e os bandidos no norte. Já os Fulani é uma tribo da Nigéria e eles são jihadistas, os que são mais extremistas, não toda a tribo Fulani, mas parte que são extremistas, acabam matando muito os cristãos. Como eu falei para vocês, a morte e a violência está presente na Nigéria. Não é por causa da religião. Muito pelo contrário. É por causa dos recursos minerais, é por causa dos terrenos férteis, é por causa... Tem várias outras causas do que, propriamente dito, o conflito étnico, do que propriamente dito conflito religioso. Tá? Ou genocídio religioso. Não é isso que está acontecendo na Nigéria e o governo já falou. E, inclusive, os Estados Unidos querem muito a Nigéria também por causa de um item extremamente importante: petróleo. A Nigéria é o principal produtor de petróleo dentro do continente africano. E os Estados Unidos também vê isso como uma grande oportunidade, como, por exemplo, vem na Venezuela também. Então, os Estados Unidos estão atacando lugares, querem atacar lugares estratégicos, porque os Estados Unidos não entra em um lugar só por entrar. Ele tem um grande interesse naquela região, naquele lugar, para poder desestabilizar totalmente. E vamos ficar atentos, porque a Nigéria é um país extremamente importante na geopolítica do continente africano, extremamente importante na produção de petróleo, já que é o maior produtor de petróleo do continente. Então, é preciso ficar muito atento sobre o que está acontecendo na Nigéria. Então,
a gente precisa saber sobre essa questão. Não é um genocídio cristão do que está acontecendo propriamente dito. E claro, o Trump nunca vai falar isso, sempre vai falar que os cristãos estão sendo perseguidos, que os religiosos estão sendo perseguidos, mas nunca vai falar sobre os muçulmanos, os islâmicos, a religião islâmica que está sendo perseguida também, que tem morte também, não está sendo perseguida, que tem mortes também. Então é importante a gente referir sobre isso, sobre essa tentativa de invasão dos Estados Unidos na Nigéria, assim como nós temos visto também na Venezuela. Agora quero saber de vocês, o que é que vocês acham sobre isso? Deixa aqui nos comentários, sabemos que o teu comentário é muito importante para a gente sempre trazer informações dignas a todos vocês. Então, pessoal, meu muito obrigado e a gente com certeza se vê em uma próxima ocasião. Não esqueça de você se inscrever no canal, que é muito importante, tá? Até mais. Fui, pessoal.